Bem, gente, boa tarde. Hoje a gente vai tentar fazer a apresentação, tá, dos textos que foram separados para essa aula. Tá? Então hoje, nessa quarta-feira, né, nas aulas dos seminários temáticos em desigualdade e estratificação, eu vou apresentar as principais ideias, tá, que norteiam esse conceito de classe média. E esse conceito ele vai ser discutido a partir dos 6 textos que estão contidos no programa. Tá? A saber, o primeiro deles é o texto da Chauí, foi escrito por Marilena Chauí, né? A Marilena Chauí ela é filósofa, professora da USP, uma crítica assumida do modelo capitalista e também uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores. O segundo texto foi escrito por um grupo de economistas do Banco Mundial, o Francisco Ferreira e mais uma série de outros economistas, e os outros textos foram escritos por sociólogos e cientistas políticos. Né? A Célia Scalon e o André Salata, a Célia é da UFRJ, o André Salata é da PUC do Rio Grande do Sul. O quinto texto é da Amaury de Souza, né? e do Bolívar Lamounier. E o último é do Gessé de Souza, que também é sociólogo, professor da Federal de Juiz de Fora. A apresentação eu vou tentar fazer nessa mesma ordem. Então vamos começar com o texto da Marilena Chauí. Então nesse texto, tá, o texto é intitulado Uma Nova Classe Trabalhadora. E esse texto, a proposta dela, né, é mencionar um pouco da dinâmica das classes sociais na era Lula-Dilma, né, quer dizer, entre 2002 e 2012. E o texto se propõe a diferenciar as classes designadas, né, economicamente como A, B, C, D e E, daquela classe que ela chama de classe trabalhadora. Tá? Então, nessas classes alfabéticas, né, A, B, C, D e E, que são definidas por níveis relativos de consumo, renda, escolaridade e ocupação, às vezes pode ser definido só por um desses critérios, né, geralmente a renda. A Chauí observa que a classe C foi a que mais se ampliou entre 2003 e 2011, já que o número de pessoas que estavam nessa classe passou de 65 para 105 milhões de pessoas. Né? Então, a ideia, né, que o fato desse número de pessoas ser dobrado, né, nesse período refletiria um aumento da classe média. Tá? Mas que, segundo a autora, essa classe deveria ser chamada de trabalhadora, tá? Por ser muito heterogênea, por ser complexa e não simplesmente definida a partir de critérios de inspiração estadunidense. Né? Ela vai falar no texto dela. Tá? E aí vocês vão ver depois no texto do Gessé, né, mais à frente, que a conclusão é um pouco parecida. Né? O Gessé fala não se deve misturar a classe média com a classe trabalhadora ou a classe batalhadora. Tá? Ele fala que essas coisas são muito distintas. Então essa nova classe média, né, que passou a abarcar e a misturar-se com a classe que antes era definida, né, segundo o critério marxista, né, pautado ou não na detenção dos meios de produção, como classe trabalhadora ou proletária. Tá? Então o texto ele mobiliza argumentos que são claramente marxistas, né, e ideológicos para justificar um pouco a existência conceitual de uma classe trabalhadora, que, segundo a autora, deveria se distinguir da classe média tradicional, mas que encontra dificuldades para isso devido ao acesso, né, ao consumo de massa. Tá? A classe trabalhadora, segundo ela, se distinguiria da classe média por princípios ideológicos, né? Deveria continuar existindo para dar continuidade à luta de classes para si. Né? E aí nessa luta de classe para si, que é um termo do Marx, né? Ela significa o sujeito, né? Que cada um seja o sujeito de seu fazer, né? Segundo as palavras dela. Né? Caso contrário, né? Se essa classe ela for misturada, se a classe trabalhadora for misturada com a classe média, essa emergente e heterogênea classe média, né, surgida na década passada, ela corre o risco, né, a classe trabalhadora corre o risco de tornar-se politicamente fragmentada, amorfa, neutra, conservadora e reacionária, né, nas palavras dela também.
Tornar-se uma classe cujo sonho é tornar-se parte da classe dominante, mas cujo o pesadelo é tornar-se proletária. Então, assim, em síntese, o argumento do artigo, né, da Chauí, na verdade o artigo é parte de um livro, né, tem um compêndio de artigos para um pouco comemorar ou celebrar ou rever o que aconteceu na era Lula-Dilma. O argumento do artigo é mostrar que a classe média ela se expandiu, mas que essa expansão, marcada pelo maior acesso das classes proletárias ou trabalhadoras ao consumo de massa, teve como consequência um apaziguamento dos ideais proletários. Né? Que ideais proletários? Fortalecimento do Estado, redução da desigualdade, e conduziu a uma inércia política ao diluir e misturar pessoas heterogêneas entre si, mas que ao mesmo tempo aproximam-se pelo seu padrão de consumo. Tá? Então assim, a conclusão do texto é um pouco essa. Tá? Não é um texto empírico, né? É um texto puramente teórico, até de cunho um pouco filosófico, no qual a proposta é falar justamente que essa classe ela se fundiu, o que a gente chama de expansão da classe média, na verdade foi uma fusão de uma classe trabalhadora com uma classe média pré-existente que se deu pelo acesso ao consumo. Né? Então as pessoas começaram a falar, não, todo mundo agora anda de avião, todo mundo agora tem carro, todo mundo agora consegue comer fora. Então essa expansão do consumo gerou uma classe que, segundo ela, é uma classe amorfa, cujos princípios ideológicos, né, de cunho marxista proletário, né, classe em si, para si, foi enfraquecido. Então, como fundador do PT, né, parece que o argumento dela é um pouco falar assim, essa classe média que surgiu, ela tá politicamente mais fraca, tá? Porque agora ela está fundida com uma outra a partir do consumo, mas não a partir de ideais. Tá? Então é isso. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta sobre esse artigo ou posso passar para o próximo. Seria interessante se desse para gravar áudio, né? Esses sistemas, a gente pudesse gravar igual o WhatsApp. Grava o áudio e manda, porque esse problema também é recorrente quando você tem um WhatsApp, né? Às vezes está falhando a ligação, aí você grava um áudio e envia. Agora, esse é o problema, né? Que você vai ter que construir seu argumento no chat. Não vai ser a mesma coisa. Justamente. Celebra-se isso, né? O pobre está menos pobre, mas ao mesmo tempo, acho que o ponto dela, né, como filósofa, é chamar atenção para o fato de que ideologicamente, né? Claro que isso politicamente é muito bom, né? Você ter menos pobre e pessoas com maior acesso ao consumo de massa. Só que eu acho que o ponto dela é mostrar que ideologicamente, e talvez explique resultados de eleições futuras, né, esse mesmo pobre, ao se tornar classe média, se tornou politicamente mais fraco, digamos assim, como a classe de pobres que antes se colocavam mais à esquerda, né, agora como eles estão migrando para a direita, né, mais para o meio, politicamente eles se enxergam menos como... Então assim, é um tiro no pé politicamente, talvez, no futuro, ou não, né? Não sei, é uma especulação minha, mas por outro lado pode ser, é bom e é ruim, né? Acho que é um pouco isso que você está falando. Eu vou passar para o próximo, que é o texto dos economistas do Banco Mundial. Tá? Então esse primeiro texto da Chauí, ela é uma proposta, acho que está clara qual é, né? Ele é um texto ideológico, não dá para escapar disso, eu acho que ele não tem um caráter científico. A historinha que ela conta no final, eu acho que é bem ilustrativa, né, do fato que ela tenta expor no texto dela. E o texto seguinte, né, assim, então assim, a proposta é discutir classe, né, como é que classe é construída, o que é a classe média, de onde que ela vem. Tá? Então, os vários textos da aula hoje vão estar sempre tocando nesse ponto, né, como é que se constrói uma classe média, o que é essa classe média, o que se perde, o que se ganha quando se constrói de uma forma ou de outra. Tá? Então, nesse texto do Francisco Ferreira, tá, e dos outros, é na verdade um relatório do Banco Mundial, ele investiga a dinâmica da classe média, tá, na região da América Latina e do Caribe. O trabalho ele é muito pautado pela empiria, né, pelo uso da renda, principalmente, ou solamente pelo uso da renda como critério definidor de classes. Então, nessa figura aqui, por exemplo, né, essa imagem que está sendo mostrada aí na tela, eles definem 4 classes, né? Cada cor é uma classe,
eles assumem que a classe média, que está em verde claro, é definida como aquela que possui um risco, tá, de no máximo 10% de se tornar pobre ao longo de 5 anos. Tá? Então essa noção ela é validada por percepções subjetivas também, a partir de survey que eles fizeram. E nessa classe, né, que eles vão chamar de classe média, encontram-se indivíduos que recebem entre 10 e 50 dólares por dia, considerando-se a paridade do poder de compra em cada região. Isso é, né, levando-se em conta o custo de vida de cada país, né, da América Latina. Então, essa unidade monetária, paridade do poder de compra, né, ela é importante para levar em conta isso. Né? Você tem que saber, por exemplo, quanto que você tem que ganhar. Você mora em Belo Horizonte, mas você tem que saber quanto que você tem que ganhar para morar em São Paulo. Né? Você tem que olhar para o seu salário em termos de paridade do poder de compra, e não em termos nominais, né, ou reais. Porque como o custo de vida lá em São Paulo é maior, potencialmente você teria que ganhar mais, né, para poder comprar as mesmas coisas que você compra em Belo Horizonte. Então, nessas 4 categorias, né, eles vão identificar a classe média, eles chamam de vulneráveis, né, as pessoas que recebem entre 4 e 10 dólares, que é essa linha verde escura, fininha, e os pobres, os que recebem menos de 4 dólares de renda por dia, né? Menos de 4 dólares por dia. Tá? E os ricos, né? Quem ganha mais de 50 dólares por dia. Tá? Então, a partir desse critério, né, eles vão analisar a dinâmica da classe de renda. Tá? Então, eles vão falar, olha, tá bom, então uma vez que a gente definiu o que são classes, né, vamos utilizar esse critério de classe pautado em poder de compra. E aí vamos tentar entender o que aconteceu na América Latina com essas classes. Né? Elas aumentaram, elas diminuíram, por que elas aumentaram ou diminuíram. E aí, nesse slide, eles estão mostrando a dinâmica dessas classes ao longo do tempo. Tá? Então, para cada um daquelas barras, né, de cor, você tem uma classe. Então, eles mostram nesse gráfico aí que ao longo do tempo, percebe-se que houve aumento das classes médias, né, que é a linha vermelha, aí, aumentou de 20% para 30%, e também da classe vulnerável. Tá? E houve acentuado declínio da parcela de pessoas na pobreza, né, passando de 45% na linha verde, né, passou de 45% para 30%. E aí o que explicaria isso? Né? Segundo o relatório, o crescimento econômico, tá? Esse é o componente mais importante para explicar essa dinâmica das classes de renda. Mais de 2/3, né, dessa dinâmica é explicada por crescimento de renda. E o resto, né, o outro 1/3 da explicação, cabe à distribuição de renda. Né, política de transferência ou previdência, algum tipo de contrapartida do Estado, né, o imposto de renda, que redistribui a renda de um grupo para o outro. No próximo slide, esse slide é uma tabela cruzada. Né? Então é uma tabelinha de contingência que mostra quantas pessoas eram pobres, vulneráveis ou classe média em 95 e quantas pessoas se encontravam nessas mesmas classes, né, pobre, vulnerável ou classe média, em 2010, 15 anos depois. Esse é um dos instrumentos, essa tabelinha de contingência, tabela cruzada, é uma das ferramentas metodológicas mais importantes, né, da sociologia para se estudar processo de mobilidade, porque você vai estar comparando quantas pessoas estavam em determinada situação no passado com quantas pessoas estão nessa mesma situação no presente, né, ou no futuro. Então você consegue... A ideia é que quem está sobre a diagonal, né, da tabela, né, quem está no 22,5, 14,3 ou 20,3, continua do mesmo jeito. Né? Então 22,5% era pobre em 95, continuou pobre em 2010. 21% que era pobre em 95 se tornou vulnerável em 2010. Tá? E 2,2% virou classe média, né, dos pobres, tá? Virou classe média. Tá? Então é interessante porque você consegue decompor, né, essa dinâmica. Tá? Uma outra forma de ver isso é falar assim, ó, dos 45,7% que eram pobres em 95, tá?
2,2% se tornou classe média em 2010. Né? Então a ideia é assim, os percentuais que estão acima da diagonal principal implicam em mobilidade ascendente, né? São pessoas que melhoraram de classe. Né? E os números que estão abaixo da diagonal principal, o 0,9, 0,1 e 0,5, são pessoas que pioraram de classe. Tá? Então, um caso que piorou de classe, por exemplo, né? Se a gente pegar a classe média aqui, a gente pode ver que tinha 20,9% das pessoas eram classe média em 95. Desse percentual, 0,5% se tornou vulnerável e 0,1% se tornou pobre. Tá? Então, essa é uma análise possível. E você pode comparar também, né, os percentuais abaixo da diagonal com os acima da diagonal. Então, de maneira geral, né, os percentuais abaixo da diagonal são muito menores que os acima da diagonal. Então, isso indica, né, uma tendência de melhoria generalizada, né, de classe ao longo desses 15 anos. Tá? Então, acho que o principal resultado dessa tabela é mostrar que a maioria das pessoas, né, 42%, tiveram mobilidade de renda ascendente. Tá? Esse 42% é somando esses valores aqui, né, 21 mais 18,2 mais 2,2. 42% tiveram mobilidade de renda ascendente. E, né, 1/3 da população, por exemplo, né, era vulnerável em 95, mas cerca de metade, 18,2, né, tornou-se classe média em 2010. Aqui, tá, em termos de mobilidade, então essa tabela anterior é uma forma de você examinar a mobilidade entre períodos, né, ao longo do tempo. Agora, quando você fala de mobilidade, né, você tem dois tipos de mobilidade possíveis. Né? Mobilidade intergeracional, que é dentro da própria geração. Então, como é que eu era no passado, como é que eu sou hoje. Tá? Aliás, intergeracional é entre gerações. Tá? Como é que eu estou hoje em relação ao meu pai ou à minha mãe. Tá? Então, eu, Jerônimo, hoje com 40 anos, eu estou numa situação econômica melhor ou pior do que o meu pai ou a minha mãe quando ela tinha 40 anos. Se eu estiver melhor do que meus pais, eu tive mobilidade intergeracional positiva, né, ascendente. Se eu estiver pior, aí eu tive mobilidade para baixo, né, fiquei pior. E aí tem a mobilidade intrageracional, que aí é você com você mesmo. Né? Eu, Jerônimo, com 40 anos, eu estou melhor ou pior do que o Jerônimo com 20 anos. Tá? Ou dentro da minha própria coorte também. Né? Pode ser as pessoas de 40 anos hoje, como é que eu estou em relação aos meus colegas de faculdade, que também estão com 40 anos hoje, e que se formaram junto, né? Ou pessoas que nasceram na mesma geração, todo mundo que nasceu no final dos anos 70, como é o meu caso, estão melhores ou piores do que eu. Né? Então você faz a comparação dentro da própria geração, ao invés de em gerações distintas. Tá? Então esse gráfico, né, ele mostra aí vários países, tá? Então ele vai mostrar o que aconteceu em termos de mobilidade entre gerações, tá? E aí ele mostra que o cenário é um pouco mais pessimista nesse caso. Tá? Ele mostra que no eixo vertical a correlação entre a renda dos pais e a dos filhos. Tá? Então argumenta-se, né, a ideia assim, que quanto maior forem esses valores de elasticidade, menor é a igualdade de oportunidades. Ou seja, quanto maior o valor, mais a renda dos filhos está correlacionada com a renda dos pais. Tá? Então, essa elasticidade é o seguinte, se esse valor fosse 1, aí varia de 0,2 a 0,8. Né? Se o valor fosse 1, significa que a renda do meu pai ela é completamente determinante da minha renda. Tá? Eu sou quem eu sou hoje, eu ocupo a posição que eu ocupo hoje por causa dos meus pais. Tipo o filho do rei, né? Filho de pessoas que têm uma posição muito eminente, muito influente, né? Quando a mobilidade intergeracional ela é baixa, tem uma correlação muito forte, né? Você tem muita dependência da sua história, digamos assim, né? Se sua renda depende da renda dos seus pais, não adianta você se esforçar, trabalhar duro,
estudar muito, porque isso não vai editar, ou vai influenciar muito pouco a sua dinâmica de mobilidade social. Tá? Então, digamos assim, do ponto de vista de igualdade, né, o que se espera é um coeficiente muito baixo. Tá? E aí a gente observa no gráfico, por exemplo, que os países nórdicos, né, de fato têm um coeficiente muito baixo, né? Quer dizer, não tem muita dependência entre a renda dos filhos e a renda dos pais. E se você pega o Brasil, por exemplo, né, os países da América Latina, estão na outra ponta do gráfico, né? Peru, Brasil, Chile e Argentina. Quer dizer, o processo de mobilidade nesses países, né, Brasil, Chile, Argentina e Peru, ele está muito relacionado à sua origem familiar, né? Está muito relacionado à renda dos seus pais. Né? A outra informação, né, é uma correlação entre desigualdade, né, e essa mobilidade intergeracional. Tá? O gráfico mostra que tem uma correlação positiva, né, entre desigualdade e a dependência da renda dos pais. Países com maior desigualdade de renda tendem também a ter maior correlação entre as rendas intergeracionais. Então isso encerra, isso é o que eu peguei de mais importante, tá, do trabalho do Ferreira, dos economistas do Banco Mundial, que é essa noção de mobilidade. Então, são duas noções importantes que o texto dá. Né? A primeira é uma forma de construir classe a partir da renda, né, que se pauta numa paridade do poder de compra que está atrelada à renda. Né? A gente vai ver que essa forma de construir é bem diferente da forma que o sociólogo usa, que o texto seguinte vai tratar. E a outra é dessa noção de transmissão intergeracional, né? Como é que você compara a renda dos pais com a renda dos filhos. Né? A ideia é que onde você tem muita, né, de novo, para concluir, né, onde você tem muita correlação entre a renda dos pais e a renda dos filhos, você tem menos mobilidade social, você é mais dependente da sua origem familiar, e isso tende a estar muito correlacionado com desigualdade. Né? Essa é a evidência do texto. No texto seguinte, escrito pela Célia Scalon, da UFRJ, e André Salata, esse texto foi publicado na revista Sociedade e Estado da UNB. Diferentemente dos textos anteriores, tá, esse texto ele chama atenção para a importância de se considerar a tradição sociológica, que é baseada em categorias ocupacionais, primordialmente, né, para se investigar mobilidade de classe. E aí o argumento deles é o seguinte, né? Se pessoas com a mesma... por que isso é importante? Né? Por que você tem que considerar não só renda, mas também a posição ocupacional das pessoas para falar de classe? Eles falam o seguinte, né? Se pessoas com a mesma renda, mas em posições ocupacionais distintas, geralmente possuem chances de mobilidades diversas, então isso precisa ser considerado. Né, o ponto deles é assim, você pode ter duas pessoas com a mesma renda, né, um médico recém-formado e uma pessoa que já tem 50 anos de profissão, tá, que está numa outra profissão, que não é médico, tá, um consultor social, tá, de 50 anos e um médico recém-formado. Os dois têm a mesma renda, tá, mas isso não é suficiente. Por que não? Porque as chances futuras de mobilidade dessas duas pessoas são muito diferentes. Tá? Então a ideia é que isso estaria muito mais atrelado à profissão de cada um, né, do que à renda em si. Esse é um argumento. Um outro argumento que eles não mencionam, mas que é importante também, é que a renda costuma ser muito volátil. Né? Então alguém não pode mudar de classe simplesmente porque está desempregado. Né? Ou porque está numa fase de transição entre empregos. Tá? Se a renda, para você construir uma classe, ela tem que ter uma certa estabilidade. Né? Então a renda ela flutua muito. Tá? Esse ano, por exemplo, com Covid-19, todo mundo está mudando de classe. Né? Se tem muita gente perdendo emprego, muita gente vai mudar de classe também, porque a renda está mudando. Tá? Então isso não faz tanto sentido do ponto de vista de dinâmica de classes. Né? Sociólogos argumentariam. Tá, então, o que eles vão fazer, né? A Célia e o Salata? Eles vão
eles vão comparar o esquema econômico, né, o esquema de definição de classe baseado só na renda, né, sugerido pelo Marcelo Neri, que é um professor da FGV, se não me engano, ou da PUC do Rio, não me lembro, com as classes ocupacionais baseadas no esquema do Eric Goldthorpe e Portaqueiro. Tá? Então esse é o esquema clássico da sociologia, que basicamente significa assim, ó, esse esquema EGP. Vamos pegar todas as ocupações, vamos agrupar essas ocupações em categorias minimamente homogêneas e vamos ver como é que essas categorias têm evoluído ao longo do tempo. Tá? Então o que eles fazem é isso, eles comparam eles constroem 6 grupos, né? Profissionais, administradores, trabalhadores não manuais, pequenos proprietários, manuais qualificados e trabalhadores não qualificados e rurais. E ele vai tentar comparar isso com o esquema econômico da classe média. Então, no Neri, ele chama de classe econômica, né? Classe média, né? Que ele vai chamar de classe C, quem ganha entre R$1.000 e R$4.500. Tá? Então, se você está nesse recorte de renda aí, você vai ser chamado de classe média. E essa classe, né, como a Chauí chama atenção, e todo mundo chama atenção, todos esses textos têm isso em comum, que é mostrar que essa classe média econômica aumentou. Já quando você constrói a classe média usando o esquema ocupacional sociológico, e aí a classe média seria o agrupamento dessas 3 categorias que estão em amarelo, tá? O Salat os autores vão chamar de classe média a soma de profissionais e administradores, trabalhadores não manuais de rotina com pequenos proprietários. Então eles somam esses 3 aí e falam, isso aqui é a classe média. E aí eles mostram o seguinte, que nesse período, né, de 2002 a 2009 não mudou muita coisa. Né? Se você olhar para os percentuais, tá, eles são basicamente os mesmos. Assim, aumentou pouca coisa ou diminuiu muito pouco. Né? A primeira categoria passou de 8,7 para 9. Tá? A segunda de 13 para 15 e a terceira de pequenos proprietários, foi a única que teve diminuição, junto com o rural, né? Rural também teve, mas pequenos proprietários passou de 9,1 para 7,8. Tá? Então, a conclusão deles é que isso não é substantivo. Né? Então, a classe dos... quando definida através da renda, né, como classe C, você percebe crescimento substantivo nos últimos anos. Porém, quando você define classe média através de critérios como tipo de ocupação e posição no mercado de trabalho, é a manutenção da classe média que se destaca, né? Só com pequenas mudanças na sua composição. Então, o que fica claro aí, né, por esse texto é que tem uma diferença clara entre a abordagem econômica e a abordagem sociológica. Né? Na abordagem econômica pautada na renda, a classe média aumenta, né? A classe C aumenta e na sociológica não aumenta tanto. O que mais que eles têm de conclusão? Tá? Então, no esquema baseado na renda, o crescimento da classe média se apresenta como muito maior do que aquele baseado em classes ocupacionais. Eles colocam que houve uma aproximação entre a classe média e os trabalhadores manuais. Isso aqui converge com o que a Chauí falou e com o que o Gessé vai falar. Né? Apesar dos primeiros terem como características maiores rendimentos, escolaridade, consumo e serem mais brancos do que a classe de trabalhadores manuais. Apesar disso, nos últimos anos, as classes que mais se beneficiaram proporcionalmente falando com o aumento da renda do consumo foram aquelas mais próximas da base estrutural, da base da estrutura social brasileira, né? Que o GSE vai chamar de ralé, ou você pode chamar, os economistas lá do Banco Mundial se chamam de pobre. Tá? Então houve de fato essa fusão. A composição da classe média sofreu pequenas alterações, com a diminuição no seu interior da participação dos pequenos proprietários e aumento da participação dos trabalhadores não manuais de rotina. E aí, por último, né, eles colocam que talvez, ao invés de falarmos de uma nova classe média, deveria se ponderar, talvez, sobre uma parcela da classe trabalhadora em relação a certas características, quase exclusivamente os rendimentos, estaria se aproximando dos setores mais baixos das classes médias. Então, eles colocam isso como a principal conclusão do texto.
O foco está na classe média, né? Todos esses textos, a pergunta sempre é: quem é a classe média, o que aconteceu com a classe média, por que a classe média aumentou, como é que se constrói a classe média, só isso. Não estou interessado em estudar rico. Né? Ricos tem que falar com o Marcelo Medeiros e o Pedro Ferreira, que adoram essa categoria. Né? Isso. A dinâmica de expansão da classe média se deu pela aglutinação, né, ou pela mobilidade de quem era pobre para a classe média, principalmente. E aí essa classe média disse que ela se expandiu por causa disso, né? Que é o texto do Salata de novo. Né? Então o André Salata ele foi orientando, tá? Foi orientado pela Célia Scalon. Tá? Então esse texto dele, né, esse artigo mais recente, né, ao invés de utilizar somente esquemas ocupacionais consolidados, a raça, a gente vai tratar da raça como um critério em si, né? Mais à frente no programa tem um tópico lá sobre isso. E tem. E classe é importantíssimo. Tem textos que tratam só disso. Assim. Tem vários textos do José Alcides, que é professor lá da Federal de Juiz de Fora, e do Antônio Carlos Costa Ribeiro, e meu, tá, que tratam dessa interseção. Né? O que é classe, o que é raça, como é que essas coisas se relacionam. Tá? Então, o texto seguinte, tá, do Salata, ele vai se perguntar quem é classe média no Brasil. Tá? É uma pergunta aparentemente simples, né? Só que o senso comum, todo mundo é classe média, né? É igual católico, né? Quem é católico no Brasil, todo mundo é. Mas ele vai tentar abordar isso de uma forma um pouco mais sistemática. Tá? Para responder essa pergunta, ele vai utilizar a autopercepção dos indivíduos, tá? A percepção de terceiros e recortes de classe sociologicamente construídos. Tá? Então a ideia é captar, em alguma medida, o grau de consciência de classe, tá, dos indivíduos e a forma como essa consciência de classe se aproxima da noção de identidade. Tá? Então a proposta do artigo, e esse artigo eu achei ele muito bem feito, assim, muito bem pensado, é tentar cruzar, né, informações objetivas, pautadas na renda, escolaridade, ocupação, raça, tá, idade, com um critério subjetivo, que é como você se vê, né? A qual classe você acha que faz parte, de qual classe você acha que faz parte. Né? Afinal de contas, né, será que os indivíduos que se encontram em posições intermediárias de classe, né, se identificam como classe média, né, ou como classe C? Ou será que isso seria uma característica dos mais abastados, né, da classe AB? Então, para responder essas perguntas, né, o artigo dele vai utilizar um survey sobre a classe média, que foi conduzido em 141 cidades em 2008, e ele entrevistou 2.002 pessoas. Eu suspeito que esse survey é o mesmo realizado pelo Amaury de Souza e pelo Lamounier, que a gente vai discutir no artigo seguinte. Tá? Então esse gráfico, tá? Ele é um gráfico chave do artigo, ele mostra as respostas categorizadas à seguinte pergunta aberta. Tá? A qual classe você acha que pertence? Né? Então o entrevistador chega na casa das pessoas, pergunta isso e aí cada um fala o que quiser. Tá? Sou pobre, sou rico, sou classe média, sou classe alta, sou classe B, sou classe C. E aí depois ele categorizou isso, né? Ele pegou e transformou essas respostas abertas em categorias para ele poder construir num gráfico, jogar no gráfico, a gente poder tirar algum sentido da pergunta aberta. E aí o que o gráfico mostra, né, é que a maior parte dos brasileiros se identifica como classe baixa, 32% mais ou menos, seguido por aqueles que se reconhecem como classe média, 24,5%, classe média, e finalmente a classe alta, né, que é menos de 1%. Né? Então classe alta ninguém é, tá? Ninguém se enxerga. O rico é estigmatizado no Brasil. Né? Se falar que é rico, você vai ser discriminado. Tá? Então esse gráfico mostra que a maioria das pessoas entrevistadas se autopercebe como sendo de classe baixa ou média. Tá? Agora, será que essa percepção corresponde à distribuição de renda, à escolaridade, à ocupação
e ao consumo que seria adequado a essas mesmas classes. Para responder essa pergunta, o Salata ele utiliza uma metodologia chamada de análise de correspondência, que mede, simplesmente falando, né, a proximidade entre categorias mensuradas e identidades de classe percebidas. Tá? Então, o que ele vai fazer é tentar ver, né, em que medida, qual que é a distância, né, qual que é a proximidade entre o que se observa e e as classes que você acha que pertence. Tá? Então, o padrão geral desse gráfico, né, mostra que somente os indivíduos que ocupam posições superiores têm uma forte e clara identificação com a classe média. Então, assim, percebam que esse quadrinho aqui, né, esse gráfico tem 4 quadrantes. Vamos pegar o quadrante inferior direito. Tá? Então, lá no quadrante inferior você tem um triangulinho ali, né, que é nível de renda, AB. Então, esse aqui é um critério construído só pela renda. 12 ou mais é a escolaridade, tá? Anos de escolaridade. E aí vem a categoria ocupacional, estrelinha, né? Tá no percentil superior da distribuição. Tipologia de consumo, tá? O tipo de ocupação. Não, esse é o EGP, né? Categoria ocupacional. E o quadradinho, identidade de classe. Então, o que ele quer saber é assim, será que quem tem classe alta, por exemplo, AB, ele também se identifica como classe alta, tá? Ou não? Será que se identifica como classe média? E aí o que ele está mostrando aqui, assim, o que tá em cada quadrante é o que está mais parecido entre si. Tá? Então esse quadrante aqui, né, no canto inferior direito, ele mostra que esses atributos todos aqui, né, de classe AB, classe econômica AB, tá? Se relaciona mais com uma identidade de classe média, tá? Que é esse CM aqui. Tá? E já nos outros quadrantes, aí você tem as outras correlações. Tá? Então, classe média baixa, por exemplo, é CMB, né, no quadrante superior direito, classe média baixa, se relaciona com classe econômica C, 9 a 11 anos de escolaridade, trabalhadores não manuais de rotina. Né? E aí você pode ver as outras correlações. Tá? Então, no canto inferior esquerdo, né, que seria as pessoas mais pobres, e aí você tem que ver o que é pobre, né? Assim, segundo a auto-identidade de classe, é classe baixa, né? CB, ou classe baixa ou classe pobre, né? E aí isso aqui se relaciona com classe E, né? Em termos de renda. Então, parece assim, o que isso está indicando? Parece que as pessoas pobres, você vê que essas características, né, os atributos e a identidade de classe percebida estão mais próximos entre si do que no caso da classe alta. Tá? Então, parece assim que o pobre classe baixa, ele tem mais, digamos, mais sinergia entre os atributos que ele possui e a percepção de classe, ele tem mais noção da classe que ele pertence segundo os seus atributos do que a pessoa que é classe alta. Tá? Que é classe alta no sentido de renda, né? AB. Não, claro, a questão subjetiva seria a pessoa rica se auto-identificar como classe média. Né? Essa é a subjetividade de percepção de classe. Isso. Não, e tem um certo estigma também, né? A pessoa fala, qual classe você é? Eu sou rico. Né? Você é rico? Não, você é metido, né? Você é convencido. Pô, você é rico? Né? Então paga a conta, né? Então ninguém tem esse certo estigma da classe alta. Então dando continuidade, né, assim, nesse texto, assim, esse gráfico eu acho que ele elucida bem um pouco essa comparação, né, de critérios objetivos, observáveis com critérios subjetivos. Só que ele vai um pouco além, né, e tenta abordar isso de uma forma ainda mais sistemática do que esse gráfico. E aí ele vai tentar fazer modelos de probabilidade. Tá? Então, que modelo de probabilidade é esse? Né? Para verificar de forma mais sistemática quem se identifica com a classe média, ele utiliza um modelo que chama multinomial. Né? Então, o que esse modelo faz? Ele estima a probabilidade de identificação com a classe média a partir de variações no nível socioeconômico dos indivíduos. Tá? E por socioeconômico entende-se tudo que ele colocou no modelo, né? Então, região, gênero, escolaridade, nível de consumo, renda e a categoria ocupacional segundo o esquema EGP.
Então esse gráfico ele mostra o seguinte, né? Então essas probabilidades é a probabilidade de pertencer a cada um dos estratos econômicos. Aliás, é a probabilidade de a probabilidade de pertencer a cada classe tal como identificada, né, que é a altura das barras, dado que você faz parte do grupo A, B, C, D ou E. Tá? Então, para ilustrar, né, os indivíduos do tipo C, né, que são os representantes do quadrante superior direito da análise de correspondência anterior, né, então, se a gente olhar no slide anterior, né, o tipo C estaria aqui, tá? Quadrante superior direito. Então esse grupo aqui, eles não se percebem claramente como integrantes da classe média ou reivindicam pertencer a essa classe. Tá? Então, embora essa seja a identidade de classe mais provável para esse tipo, as outras identidades também estão muito presentes, inclusive a classe baixa. Tá? Então, somente o tipo AB é que a identificação com a classe média se mostra mais nítida, né? Que é essa barra mais alta. Tá? Então, quem é classe média, na verdade, do ponto de vista econômico, né? Quem está na classe C, a classe média econômica, se identifica em todas as classes. Né? Você vê que as barras são as que têm a altura mais parecida. Tá? Mas não é a classe C que deveria se identificar como classe média, ela não se percebe como tal, né? não tanto como a classe alta. Nesse outro gráfico, tá? Então, além da classe AB, C aqui se identifica como classe, C que mais se identifica como classe média, o autor também encontra evidência de que a renda, mais do que ocupação ou escolaridade, é o principal determinante da autoidentificação como classe média. Tá? Então, a ideia dele, assim, olhando para esse gráfico aí, né, a gente vê que a distância entre essas linhas, né, que são, cada linha dessa é uma ocupação, né, é muito pequena, tá? Então a diferença do manual de rotina para o trabalhador rural ela quase que se sobrepõe às linhas, tá? Então ele fala, isso não é muito importante, tá? A ocupação não importa tanto. O nível de escolaridade seria outros gráficos, não estou mostrando aqui porque eles são muito parecidos, mas assim, é onde as curvas se encontram, né, no gráfico. 12 anos ou mais de estudo, ou 0 anos, vai ter a mesma... A cara do gráfico é a mesma. Então o que muda é a inclinação, tá, que é o efeito renda. Tá? Então essa inclinação, a inclinação da curva, né, indo de E para AB, aí no eixo horizontal, daria essa ideia de que a renda, né, é o critério mais importante para predizer a probabilidade de pertencer à classe média. Né? Então, quanto maior a sua renda, né, quanto mais a gente vai de E para AB, maior, tá, é a probabilidade, né, de você se identificar como classe média. Então, assim, um ponto, né, que ele enfatiza é dizer que enquanto os que ocupam posição intermediária, né, que estão de fato na classe C e que vêm sendo denominados de nova classe média, eles não apresentam identificação muito clara com nenhuma classe, tá? Que é um pouco o ponto da Chauí também. E, em segundo lugar, né, o modelo probabilístico também mostra que a principal influência sobre a probabilidade de identificação com a classe média provém da renda. E aí o último gráfico do artigo, né, que eu vou mostrar é esse. Tá? Então ele se pergunta o que é necessário então, para ser classe média no Brasil. Tá? Então, segundo ele, parece ter um certo consenso, tá, entre os diversos níveis socioeconômicos, né, de que as características mencionadas seriam todas importantes para uma pessoa ser considerada classe média. Ao mesmo tempo, os indivíduos de nível socioeconômico mais elevado apresentam uma tendência um pouco maior a negar a importância de características como ocupação de prestígio, negócio próprio, renda alta e a atribuir maior importância a fatores como padrão de vida estável e acesso a lazer e diversão. Né? E aí tem um trecho que eu acho que é importante, né? Abre aspas, né? Parece pouco provável que aqueles milhões de pessoas que nos últimos anos alcançaram níveis intermediários de rendimento possam vir a ser reconhecidos como membros da classe média brasileira. Fecha aspas. Tá? Então, em síntese, né, o estudo mostra que a classe média econômica, né, que se refere à classe de renda C,
não se enxergam como classe média, enquanto a classe AB, né, a mais abastada, é a que se vê ou se percebe como classe média. Tá? Então a classe média são os ricos, né? E a classe média econômica ela é um pouco amorfa, né, como a Chauí discutiu. No texto seguinte, na verdade não é nem um texto, é um livro inteiro, tá? Então eu vou mostrar só um gráfico, tá? Que é do encarte, na verdade, que tenta sintetizar vários gráficos do livro. Esse livro é baseado num survey, tá? Que eles fizeram em 2008. Eles, o Amaury e o Lamounier. Então esse gráfico aqui, por exemplo, ele mostra autopercepção de classe em diferentes categorias ou classes econômicas, né? Classe A, B, C, D e E. Então ele mostra que a classe econômica mais alta é a que mais se identifica como classe média, 42%. Tá? Ainda que cerca de 1/3 da classe C também faça isso. A classe D ou E, entretanto, parece ser a que melhor percebe a sua autoidentidade, né? Já que mais de 2/3, esses 33% mais 35%, se enxerga como sendo de classe baixa ou classe trabalhadora operária. Tá? Então, em linhas gerais, eu acho que, assim, pelo fato desses resultados serem muito parecidos com os do Salata, eu acho que eles usaram o mesmo survey, né, e o ano também ser o mesmo. Então, em linhas gerais, né, nos outros resultados da pesquisa, que eu não vou mostrar, vou só falar, eles falam que não tem muita diferença significativa entre as percepções das diferentes classes, né, percepção sobre o Estado, sobre políticas sociais, sobre condições futuras, para como é que as classes se veem no futuro, né, o que elas acham que vai acontecer com elas. A classe média ela não se diferencia muito em termos dessas percepções em comparação com as demais classes sociais. Ampliação do acesso ao ensino superior, por exemplo, tem apoio substantivo em todas as classes sociais, mas é a classe C a que menos apoia cotas para estudantes de escolas públicas, assim como é a classe mais contrária ao acesso à universidade pública, pelos que podem pagar pelo ensino. Tá? Então tem algumas diferenças ali, tá? Eu não vou falar cada uma delas. Eu acho que não cabe aqui, dado o tempo que a gente tem, que já estourou. Tá? Então eu vou passar para o próximo artigo. O próximo, na verdade, é o último também, que é o do GSE. É um bom ponto. O céu é o limite, o céu não tem fim, né? Assim, você olha para o alto, você não consegue ver o final, né? Sempre vai ter alguém mais rico que você, né? Agora eu acho interessante porque quem é pobre, o pobre se enxerga como pobre, né? Ele consegue ver isso, ele consegue olhar para baixo, o efeito não é reverso, ele fala assim, sempre tem alguém mais pobre do que eu. Rico sempre tem alguém acima de mim, então eu sempre vou parar na classe média. Agora o pobre não, o pobre não tem... Ele consegue olhar para baixo e ver onde ele está, né? Ver o fim do poço, talvez, né? Pode ser. Agora, para explicar isso aí, teria que ter... Eu acho que precisaria de um estudo mais entrevista de profundidade, né? Para a pessoa poder explicar por que o rico se acha classe média. Né? Será que é falta de noção? Né? Ou será que... Não sei, será que é o estigma? Será que... Né, por que será? A gente está especulando que pode ser isso aí que você falou. Né? Você trabalha, você olha para outro funcionário público, olha para o juiz, olha para o Ministério Público, olha para o dono do cartório. Hoje eu recebi um texto mostrando que o dono de cartório ganha 103 mil por mês, titular de cartório. Né? Então, desse ponto de vista, né, todos nós seremos pobres. Né? É possível. É a mesma, o argumento que você está usando, né? Assim, qual que é o seu grupo de referência, né? Para onde você olha para se identificar? É parecido com a raça também, né? Para quem que você olha para decidir a sua raça? Para quem é mais claro, para quem é mais escuro, para o seu ambiente familiar, para o seu ambiente de trabalho. Então é claro que a gente precisa relativizar as coisas para poder opinar, né? Então vamos para o próximo,
que é o livro do Gessé de Souza, né? Então, esse é um livro com mais de 400 páginas, tá, que o Gessé organizou, então tem a contribuição de diversos autores, não é só dele. Então, aqui eu vou tentar dar um pouco mais de ênfase na introdução, né, na qual ele discute o que é uma classe social, e na conclusão, né, do livro. Tá? Então, esse livro ele se baseia numa pesquisa, tá, que entrevistou cerca de 225 pessoas no Distrito Federal em 1998. Eles conduziram observação participante, na qual, durante um período de um ano, né, eles repetiram entrevistas, observaram a atuação prática dos entrevistados no seu próprio meio, assistiram a conversas com seus filhos e com seus pais, refizeram as entrevistas para aproveitar as contradições, inconsistências e lacunas das entrevistas anteriores. Tá? Então eles utilizaram um método que é bem diferente do survey, né? E aí é interessante quando você lê lá no final, né, no pós-fácil do livro, lá na página 372, ele vai falar assim, que eles tentaram fazer um estudo mais quantitativo a princípio, né? Começou em 96, tentar fazer survey e tal, com perguntas pré-estabelecidas, né, categorias para as pessoas escolherem, e ele fala que não deu certo. Tá? Segundo ele, esse método de observação participante ele é superior àquele que entrevista rapidamente milhares de pessoas em uma única vez, com questões estereotipadas, segundo ele, e sem observação participante. Tá? E aí isso justifica essa citação que eu botei aí na tela, né? Ele é um crítico a esse tipo de pesquisa, né? A do Souza e do Lamounier, por exemplo, ele desce a ripa com elegância, tá? Dizendo que as questões que eles utilizam são estereotipadas, não refletem pressupostos, tá? Não tem legitimação científica, é ad hoc, tá? Utiliza teses políticas conservadoras que objetivam veicular e naturalizar uma visão distorcida da sociedade brasileira, tá? Critica o axioma de neutralidade, fala, né, não há neutralidade na ciência, tá? Esse tipo de pesquisa é uma ilusão. Então ele é muito cético, tá, em relação a isso, e ele defende esse tipo de observação participante, tá? Então, para entender a ideia principal, tá, do livro, eu vou recorrer a algumas citações, as ideias principais dele, vou recorrer a algumas citações que foram feitas pelo próprio autor. Tá? Então, além dessa crítica que ele faz ao Amaury e ao Lamounier, ele vai dizer, né, então, assim, logo na introdução, tá, ele vai esboçar as origens do privilégio, a diferenciação entre batalhadores e classe média. Tá? Então ele vai falar também, não é a mesma coisa, a classe média heterogênea que está aí, ela não é bem assim. Tá? A classe média não é tudo igual. Tá? Então, no primeiro ponto, né, nessa primeira citação dele, ele faz uma crítica ao critério puramente econômico, né, de definição de classes. Tá? Então ele fala, fazer o que o Marcelo Neri faz, né, de definir essas classes A, B, C, D e E, não é apropriado, né? Ele chama de cegueira da percepção economicista, tá? Porque quando você faz isso, você não vê uma coisa que é importante na definição de classes, e na definição e na dinâmica de classes, na verdade, que é essa transferência de valores imateriais na reprodução das classes sociais e de seus privilégios no tempo. Tá? Então, o que são esses valores imateriais? Tá? Ele vai falar, apesar de invisível, esse processo de identificação emocional e afetiva já envolve uma extraordinária vantagem na competição social, seja na escola, seja no mercado de trabalho, em relação às classes desfavorecidas. Então, nesse segundo ponto, o que ele está fazendo é chamar atenção para fatores intangíveis e geralmente invisíveis que causam diferenciação de classe, como, por exemplo, e aí ele menciona alguns casos, né? Ele fala, quando você observa parentes que falam outra língua, que viajam ao exterior, que se expressam, né, com uma oratória escorreita, pronunciando todas as palavras, falando S no final, tá, que leem jornal, que frequentam espaços de distinção social. Tá? Tudo isso ocorre de maneira natural, né, e de forma pré-reflexiva, né, isto é, sem que as pessoas expostas a esse processo de apropriação cultural se deem conta das habilidades imateriais que estão adquirindo. Né?
Então, quer dizer, nesse próprio processo, né, de convivência, que na verdade são processos de socialização, as diferenças, né, já começam a aparecer ali. Tá? E isso não tem nada a ver com a renda necessariamente. Tá? Então, no terceiro ponto, né, ele diz, para se compreender por que existem classes positivamente privilegiadas por um lado e negativamente privilegiadas por outro, é necessário perceber que os capitais impessoais que constituem toda a hierarquia social e permitem a reprodução da sociedade moderna, o capital cultural e o capital econômico, são também diferencialmente apropriados. Tá? Então, o que ele está mencionando aí é a importância de se entender, né, como que essa apropriação de capitais culturais, materiais mais presentes ocorre de forma diferenciada na sociedade para se entender também o surgimento de desigualdades. Né? E aí, aonde que isso ocorre? Né? E aí, a resposta sociológica é no processo de socialização, tá? Primária, ou seja, na família, e também secundária, né? Na escola, no trabalho, em espaços de convivência que esses indivíduos frequentam. Tá? Então, na sua família, você já começa a se diferenciar de outros grupos ao adquirir essas habilidades imateriais, né? Esses traços imateriais que envolvem isso, observação, forma de falar, capital cultural, tá? Capital social. E aí ele continua, né? Então, assim, por que essa nova... continua se perguntando, né? Por que a nova classe trabalhadora e não nova classe média? Por que se deve fazer essa distinção? Isso é puramente semântica ou tem uma razão de ser? Tá? Então, nesse capítulo introdutório do livro, o Gesell tenta esclarecer por que ele define classe trabalhadora ao invés de nova classe média. Segundo ele, essa distinção é importante porque tal classe, né, a trabalhadora, tem características que a diferenciam da média. Tá? Então essas classes são diferenciadas, elas são diferentes. Tá? Primeiro, a classe trabalhadora não participa desse jogo de distinção que caracteriza as classes altas e média. Tá? Então não tem, ele diz que a trabalhadora não tem status, por exemplo, né? Ostentação, emulação de consumo não é tão importante como é para a classe média e alta. Né? E aí vide a historinha da Xiaoyi, né? do final do capítulo que ela escreveu sobre estar no banco, né? E o casal gritando com ela na fila do banco, dizendo que tem uma Mercedes, que nunca pararia Mercedes no lugar proibido, né? Quer dizer, ostentando o carro como se isso fosse garantir algum privilégio. Então o Gesell fala que esse tipo de ostentação não acontece na classe trabalhadora, mas acontece na classe média. Então esse é o primeiro critério de distinção. Segundo, ele afirma que a partir da pesquisa que eles fizeram, a classe trabalhadora conseguiu seu lugar ao sol a custo de extraordinário esforço. A sua capacidade de resistir ao cansaço de vários empregos e turnos de trabalho, a dupla jornada na escola e no trabalho, a extraordinária capacidade de poupança e de resistência ao consumo imediato e, tão ou mais importante que tudo que foi dito, a uma extraordinária crença em si mesmo e no próprio trabalho. Né? E por último, tem uma diferenciação do ponto de vista de capital familiar, né? que é específico da classe trabalhadora. O que parece estar em jogo na ascensão social dessa classe é a transmissão de exemplos e valores do trabalho duro e continuado, mesmo em condições sociais muito adversas. Tá? Então, em particular, né, assim, nesse terceiro ponto, ele diz que essa classe trabalhadora tem uma ética que não é um prolongamento da ética do estudo, por exemplo, como acontece na classe média tradicional. Né? A necessidade do trabalho se impõe desde cedo e compete com o estudo. Né? Para a classe trabalhadora, o trabalho né, nas palavras dele, a escola da vida. Tá? Junto com essa classe que se encontraria também a pequena burguesia, representada pelo batalhador e empreendedor. Tá? Então, essa diferenciação é importante segundo esses critérios aí, né, que ele mencionou. Tem uma ética distinta. Por fim, mas continuando os pontos de diferenciação, tá? Ele afirma que a transmissão tem uma transmissão efetiva de uma ética do trabalho, tá? E é importante perceber a diferenciação com relação às classes médias, em que a ética do trabalho é aprendida a partir da ética do estudo, né? Como seu prolongamento natural. E por fim, a nova classe trabalhadora parece se definir como uma classe com relativamente pequena incorporação dos capitais impessoais, mais importantes na sociedade moderna, capital econômico, capital cultural, o que explica seu não pertencimento a uma classe média verdadeira, mas em contrapartida desenvolve disposições para o comportamento
que permitem a articulação da tríade de disciplina, autocontrole e pensamento prospectivo. Tá? Então isso seria o fim, né? O fim do texto. Tá? E caberia aí então a distinção, né? A gente fala classe trabalhadora e classe média não é a mesma coisa. Então assim, em suma, né? Para tentar sintetizar e terminar todos esses textos, tentar fechar um pouco a ideia de todos eles, é dizer o seguinte: classe média não é uma coisa trivial de se definir, né? Ela pode utilizar critérios econômicos, critérios ocupacionais, como é a tradição sociológica, pode combinar uma série de coisas, né? Consumo, com escolaridade, com raça e com até padrões de consumo, né? Tem uma outra literatura que diz que o Bourdieu, por exemplo, né? Ele tenta falar de classe um pouco atrelada ao tipo de capital, ao tipo de bens culturais que se consome. Tá? Essa discussão, então, ela não é muito consensual, tá? Digamos assim, e nem são os resultados. Tá? Se você utiliza classe econômica, você pode perceber uma ascensão da classe média. Se você utiliza classe ocupacional, isso não vai ser tão verdade. A gente também aprendeu que a classe média não se percebe como classe média. Né? A classe média parece ser a classe alta, na verdade. Né? Os ricos, a partir da renda que eles têm, são os que se definem como classe média. E por fim, a classe média ela não deve se misturar com a classe trabalhadora ou batalhadora, né, pelo ponto da Chauí e do Gessé, né, porque essas classes elas são diferentes, elas podem ter níveis de consumo e até renda parecida, né, estarem dentro de categorias parecidas, mas eles têm uma série de atributos que ainda os distinguem, né, como, por exemplo, essa ética do trabalho, né, os valores que eles possuem em relação à vida mesmo, né? E também em relação às habilidades adquiridas. Né? Então, a classe trabalhadora e a classe média do passado, né? De 20 anos atrás, talvez, transmitia habilidades de maneira muito distinta da classe trabalhadora. É isso.